Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está com um probleminha técnico ali na transmissão da Tati, mas tranquilo, a gente vai começar aqui com os recados paroquiais e daí a gente começa a entrevista. Então vamos lá. Todos estão escutando? Se puderem dar um okzinho se o áudio tá bom, tá? Se estão escutando, se não estão escutando, avisem aí, por favor. Vamos lá. Meu nome é Simone Nunes, eu sou diretora da Sauí Responsabilidade Social e cofundadora da plataforma Aporte Investimentos Sociais. Eu atuo há mais de 15 anos como gestora de patrocínios, né, e captação de recursos e também gestora de investimentos sociais e responsabilidade social. E ao longo desse tempo, nós começamos justamente com a Sauí, que é uma empresa, uma consultoria que presta serviços de consultoria e de mentoria para as grandes marcas, para as empresas que querem investir no social e às vezes não sabem como, principalmente usando as leis de incentivo fiscal. Então, nós prestamos uma assistência para essas marcas, seja em qualquer estágio de desenvolvimento das atividades. Às vezes a empresa está bem no início, às vezes ela já tem uma caminhada, ou às vezes a empresa já tem uma estrutura, mas precisa aí de uma atualização. Mas também a gente atua na outra ponta, que é a ponta justamente dos realizadores sociais, dos agentes culturais, dos agentes esportivos e sociais. E atuamos como? Atuamos justamente captando recursos que eles necessitam para fazer as suas ações sociais. E essa live, esse evento está sendo promovido pela plataforma Aporte Investimentos Sociais, que é a nossa interface com vocês. É ali que a gente divulga os nossos conteúdos gratuitos, nós temos também cursos e treinamentos para ambos os perfis, né, de parceiros nossos. Então, gente, tem muito conteúdo gratuito, convido vocês a seguirem a Sauí Responsabilidade Social e Aporte, com 2 P's, Aporte Investimentos Sociais, nas redes, justamente para vocês receberem esse conteúdo, os avisos, os convites para as lives, enfim, tá ok? Então, sigam a gente por lá. Lembrando que vocês podem fazer perguntas ali no chat, que a gente vai ter um tempinho ali no final. E é isso aí. Tati, você chegou, Tatiane chegou. Fala aí, Tati, pra gente ver se te escuta aqui. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, Simone. Vamos lá. Bom dia, Cassiane, que está ali nos ajudando. A Cássia tá escondidinha aqui, ninguém... Cássia, vem, ninguém nunca te vê, Cassiane. Bom Olha, dia. essa é a Cassiane. Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui com um problema que fica caindo o meu sinal, então se cair eu volto, mas Tá. eu acho que agora eu encontrei uma forma, ficou melhor agora, né? Ficou. A imagem. Combinado. Se a Tati cair, a gente segura aqui. Vocês seguram aí e eu volto. Vamos lá, então. Tá, eu vou apresentar você e daí a gente começa, né? Então, a Tatiane Garcia atua como mediadora de leitura e gestora de programas de gestão pública na área da cultura. É produtora cultural nas áreas de música, leitura, literatura, teatro, entre outras, e mestre em estudos literários pela UFPR. Já atuou na Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, justamente na implantação do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura aqui do Paraná. Tem similares em vários estados, né? Aqui no Paraná se chama Profice. Foi representante da Secretaria Estadual da Cultura no Conselho Estadual de Cultura e também no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E sem falar, né, Tati, do sem número aí de projetos que você já deve ter elaborado, produzido, prestado conta. Você já parou para contar, não? Nunca parei para contar, eu preciso fazer essa conta. Legal, Tati, seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, a conversa aqui é justamente sobre elaboração de projetos culturais, sociais, esportivos. Embora a Tati seja mais da área da cultura, também já trabalhou com esporte, também já trabalhou com social, e a estrutura é mais ou menos a mesma, né? E o que a gente observa no dia a dia, né? Como eu falei para vocês no início, a gente atua tanto com realizadores quanto com investidores. O que eu sinto no meu dia a dia? Um aumento gigantesco da demanda por recursos por parte de vocês, realizadores sociais.
Para vocês terem uma ideia, aqui em Curitiba, a lei de incentivo fiscal, eu acredito que deve ter triplicado o número de pedidos por incentivo nos últimos 10 anos. Então, é muita coisa, né? E do outro lado, também tem mais empresas investindo. Pode parecer que não, mas tem sim. Tem muito mais empresa querendo investir no social. Tem surgido novas leis de incentivo, a gente tem agora em Santa Catarina, bem próximo aqui a nós, o PIC, Programa de Incentivo à Cultura de Santa Catarina, então isso também é um fato muito relevante. Enfim, tem muito artista bom, muito atleta bom, né? Cheio de ideias, mas que não consegue necessariamente transformar essa ideia em projeto, não consegue o recurso, não consegue colocar em prática isso. Sabe que existe a tal lei de incentivo fiscal, né? Mas como é que ele faz, né? E é para vocês esse conteúdo, né? Principalmente para vocês. Então, primeiro de tudo, Tatiane, por que eu preciso elaborar um projeto para conseguir uma verba do governo? Bom dia, pessoal, quem está nos ouvindo agora, obrigada por virem, né, por estar aqui com a gente para conhecer um pouco mais desse universo dos projetos. E as leis de incentivo, tanto da área da cultura quanto do esporte, né, e da área social, elas têm muitos critérios para que se apresente uma proposta, se apresente um projeto. Então, por que elaborar um projeto, né? Para que você possa acessar esses recursos que estão disponibilizados para o investimento, tanto na cultura, quanto no esporte, quanto no social. E esses projetos, eles têm que seguir os critérios das leis de incentivo, dos editais. Esses critérios são muito específicos, né? O proponente, ele tem que ficar muito atento para que a sua ideia se adeque àquele edital. Então, ideia não é a mesma coisa que projeto. Não é a mesma coisa que projeto. Porque quando o pessoal chega para você, geralmente chega com uma ideia, né? Chega com uma ideia, chega com uma ideia. Arte de transformar isso num projeto. Exatamente, e transformar isso no projeto realmente é uma arte e exige um esforço e uma habilidade, né, para que não deixe se escapar nada, porque um único deslize, você pode ser desclassificado já numa fase de habilitação. Então, o projeto é importante porque as leis, os editais, eles têm várias fases. Então, tem a fase de habilitação e a fase de mérito. Então, por que o projeto? Para que você atenda esses critérios, para que você transforme a sua ideia num projeto que seja realmente adequado àquela situação, né, e que ele consiga passar tanto na fase de habilitação de documentação, quanto na fase de mérito. Então, os recursos, eles são escassos, né, as leis não têm condições, os recursos públicos não conseguem atender a todos os pedidos. Existe então, mais demanda do que recurso, geralmente. Mais demanda do que recurso, e por isso o projeto tem que ser apresentado, né, para que essas instâncias, né, públicas, e também existem editais privados, né, para que eles possam selecionar, então, os melhores projetos. Não que um projeto que não passou não seja bom, muitos projetos bons não entram ou não passam. E às vezes eles seguiram todos os critérios, mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né? Depois. Mas a questão é, você precisa ter um projeto, se adequar às regras, aos critérios, e para ser avaliado, tanto na documentação quanto no mérito. Então essa é a necessidade de você ter um bom projeto. Até afinal de contas, porque a gente está falando de recurso público, né? Então, exatamente. E quando a gente pede dinheiro para o nosso projeto, lá perante essas esferas de governo que você citou, municipal, estadual ou federal, eu vejo que eles precisam disso formatado como um projeto, até para poder comparar um projeto com o outro, porque é isso que acontece, né? Então, esses critérios que você falou são esses meios de comparação, e aí os julgadores, sim, os pareceristas, são contratados justamente, eles analisam e dão nota mediante os critérios, mas por isso que os projetos eles precisam estar iguaizinhos, né? É isso. Isso. E os avaliadores, eles também criam, inclusive, critérios de desempate, porque muitas vezes acontece, porque a maioria dos projetos são bons, na verdade, né? Mas, então, os pareceristas e os avaliadores, eles são das áreas, eles têm condições, né? Têm o gabarito necessário, têm a qualificação necessária para avaliar o seu projeto. E você ainda tem condições de pedir recurso, caso se sinta
não contemplado, né? Então, mas o que a gente pode entender aí é que, sim, para conseguir uma verba de governo via uma lei de incentivo fiscal, eu preciso estruturar a minha ideia em formato de projeto. Mas daí você falou de habilidade, né? Quem que pode elaborar esse projeto, né? Que habilidade, que tipo de conhecimento a pessoa que elabora, ela precisa ter para conseguir fazer isso que você está falando? Então, hoje nós temos essa função do produtor cultural, né? Que já se tornou uma profissão, né? Reconhecida, inclusive, pelo SATED, que é o sindicato, né, das artes, dos artistas, enfim, que representa, né, a cultura no Paraná. E você tem cursos livres também para se tornar um produtor, e já existem cursos universitários hoje também na área de produção. Sim, legal. Aqui no Paraná nós temos o curso de produção cênica da Universidade Federal do Paraná, mas isso é algo muito recente. Então, você não precisa necessariamente já ter essa formação, vamos dizer, que hoje em dia já está inclusive acadêmica, mas você precisa ter uma organização extrema, né? Se você é um dirigente de uma associação e você pensa, não, mas eu sou organizado, eu posso organizar o meu próprio projeto, eu posso elaborar meu próprio projeto. Sim, você pode, mas são áreas diferentes. Por mais que você entenda da sua área, você entenda tudo de teatro, você entenda tudo de dança, ou você entenda tudo daquela associação, né, sem fins lucrativos, enfim, você ainda vai ter que fazer esse entendimento estar de acordo com a lei que você está buscando, né? Na verdade, uma produção mais executiva, né? Porque é uma produção mais executiva. O artista, ele entende da parte técnica da arte dele, né? E não necessariamente. Tem pessoas que entendem das duas coisas. Tem pessoas que dominam, né? Que dominam ambas as áreas, né? Mas tem gente que não. Tem gente que não. Então, se você puder ter... Se esse artista, esse proponente, né, seja também numa área social ou esportiva, se ele puder ter acesso a um produtor que possa auxiliá-lo, não necessariamente fazer o projeto todo para ele, mas prestar uma consultoria desse entendimento, né, do que é necessário para acessar esse recurso, né, muito importante. Não é que a pessoa não possa fazer sozinha, ela pode fazer sozinha, mas por que ela vai ter essa dificuldade? Não tem restrição, né? Não tem restrição. Não precisa ser elaborador ou produtor cultural registrado no SATED para elaborar o seu próprio projeto. Não ou precisa. Produzir, né? Não precisa. Você, um tenista pode ir lá e fazer o seu próprio projeto, um ator ou um escritor pode ir lá e fazer o seu próprio projeto, mas ele vai encontrar dificuldades, e eu acho assim, eu creio, ele já tem toda essa expertise da sua própria arte. Ele não precisa esquentar a cabeça, né, se desgastando com esses processos burocráticos de um edital, né? Para isso, os produtores culturais, né, podem auxiliar da melhor forma possível. E existem várias parcerias, né, que a gente pode fazer. Então, se você falar qualquer pessoa pode? Pode, não há restrições. Mas na sua opinião, quais são as habilidades que um bom produtor cultural, um bom produtor esportivo, que trabalha focado com elaboração, ele precisa ter? Então, ele precisa ter essa organização de ter toda essa capacidade de juntar as informações, né, para transformar essas informações recebidas e atender os critérios. Ele precisa ter ser muito bom em interpretação de texto, porque os editais têm minúcias, então tem algumas ser um advogado, né? Não precisa se ser for um advogado, melhor, né, gente? Melhor ainda. Ou se tiver um advogado perto para ajudar, melhor, porque, gente, quem for ler um edital vai ver que parece um contrato gigante, uma coisa assim, né? Mais ou menos isso. Então, se for advogado, melhor. Sim, é melhor, porque os editais, eles são feitos em formato de artigos, né? Ele é uma lei, né? A cultura, o esporte, a área social, eles têm as leis, né? E as leis seguem critérios jurídicos. E os editais, eles são derivados das leis. Então, outra coisa que é importante é que muitas vezes as pessoas leem somente o edital,
Então, essa olha só. pessoa ela tem que ser muito boa em planejamento, porque às vezes tem algo que está previsto na lei, que já foi aprovada há muitos anos e não foi retomado no edital. Mas aí a pessoa não conhece a lei, deixa de cumprir algum critério ou alguma especificação, e daí ela diz, mas não estava no edital, mas estava na lei, porque então existem dois instrumentos, tem a lei aprovada, por exemplo, a lei do Profice, né, do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, já existe uma lei desde 2011, e a cada novo edital se criam, então, os critérios para aquela seleção, né? Então, a pessoa ela tem que ser muito atenta. Então, planejamento, organização, interpretação de texto, persuasão, né? Ela tem que ser boa na escrita também, porque não Entendi. basta ela só entender aquele edital, ela tem que escrever de uma forma que fique claro o objetivo. E quem vai ler esse projeto depois, que ele entenda, porque não adianta a ideia ser boa só para você, né? Você tem que saber A outra passar ela pessoa para alguém tem que, e em formato de texto ainda por cima. em formato de texto, né? Então, nisso a gente já pode entrar até num próximo passo. Mas tem também uma outra coisa que eu acho importante, que é matemática, né? Planilha de custos. Planilha de custos. Vai ter que fazer orçamentos e lidar com essa questão. Às vezes a pessoa tem um auxílio de um contador ou não, mas já na fase de elaboração é necessário lidar com números. Nem todo É mundo necessário gosta, lidar com né? números. E nessa fase de elaboração, dificilmente você tem acesso a tantos profissionais, ao advogado, ao contador, né? O produtor, ele é uma função um tanto coringa, que ele tem que dominar tanto a parte do financeiro, da planilha financeira, da parte Também do acho. texto, porque ele tem que entender como um todo daquele edital. Ele tem que dominar todas as frentes. Então, ele tem que saber. O proponente tem que saber, mas o produtor principalmente, né? O que é uma apresentação, uma justificativa, os objetivos gerais, os específicos, a divulgação, o plano de comunicação, o plano de distribuição, a planilha orçamentária. Isso aí que você está falando é a estrutura do projeto, né? É a estrutura do projeto. Quando a gente está falando agora de elaboração de projeto, isso que ela disse é como é composto um projeto. Via de regra, eu não vi nenhuma lei até hoje que não tivesse essa estrutura, né? Essa estrutura. Você tem que dizer o que você quer, para que você quer, como que você vai fazer, né? Lembra daquele o que, quando, como, onde, né? Que a gente aprendia na escola, mas que numa estrutura mais elaborada. É isso? É isso. Então, o produtor, o elaborador do projeto, né? Ele tem que dominar todas essas frentes. E porque eu já vi também uma coisa acontecer, Tati, que assim, o elaborador ou o produtor às vezes não sabe tudo, poxa, ele tem um amigo que é advogado e ele chama um amigo advogado para fazer parte, chama um contador ou chama alguém que entende bem de edital, eles formam grupos e aí elaboram esse projeto em grupo, né, para poder justamente fazer em colaboração. Isso é legal também, é uma opção para se você está aí pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não entendo nada disso, ou se eu não sei escrever, você pode chamar um parceiro, né, para fazer isso junto. Até porque esses parceiros depois, eles vão participar do projeto, porque todo mundo pode ganhar, né? Todo mundo pode ganhar, porque algumas funções são específicas, né? Todo projeto precisa ter uma pessoa específica para elaboração de prestação de contas, que pode ser o contador. Alguns editais exigem que seja um contador formado nessa área. Outros editais só exigem que tenha uma pessoa para fazer essa função, que não precisa necessariamente ser um contador. Mas eu acho muito bacana que cada área tenha o seu próprio profissional, né? Porque depois do projeto em execução, o produtor, ele tá ali para coordenar, mas ele não precisa assumir todas as funções. Não. Senão ele fica Nem louco, deve. inclusive, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Mas agora eu me lembrei de uma coisa, até já vou adiantar uma pergunta, que é justamente de quanto cobra um elaborador para fazer um projeto e como que ele cobra. Mas tem a questão assim, bem, vamos lá, vamos começar com essa aí. Quanto que cobra um elaborador para fazer um projeto, se varia de lei para lei, enfim, quanto custa? Eu não sei elaborar, eu quero contratar você, Tatiane, quanto que você cobra? Tudo depende da parceria. A gente pode estabelecer várias formas de parceria. O elaborador pode cobrar
em cima do valor total do projeto, uma porcentagem. Então, por exemplo, a gente cobra 10% do valor total do projeto, por exemplo, mas isso não é uma via de regra, existem várias formas. Pode-se cobrar uma ajuda de custo mínima, né, para que ele auxilie apenas no entendimento do edital e a própria pessoa, insira o seu projeto no sistema. Então, ele vai ter só uma ajuda de custo para ajudar aquela pessoa a entender o edital e, então, ele vai ser um custo menor, porque vai ter uma demanda de trabalho menor, né? Ou ele ainda pode cobrar um valor fechado, né? Independente do valor total do projeto, ele pode dizer, olha, eu trabalho com um valor X fechado, se for para atender a consultoria é um valor, se for para fazer a consultoria e mais a elaboração dos textos é um outro valor, se for para avaliar os textos que a pessoa envia, porque a pessoa pode fazer um texto base, né? E para o elaborador é muito importante que venha esse texto base da pessoa explicando o que ela deseja fazer. Com as suas próprias palavras, não precisa com as suas próprias palavras, de forma simples, né? Colocar isso no papel é interessante até para a pessoa também, porque é um exercício, né, de você entender melhor o que você quer fazer, né? Então, assim, não dá para eu te dizer, custa X, custa Y, porque tudo depende da parceria. E daí existe uma outra forma... Mas tem alguma média? Sim, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais, de quanto que a gente está falando? Não, a gente está falando de menos que isso, infelizmente. Infelizmente, né? E existe, só deixa eu falar antes, uma outra modalidade, uma outra forma de parceria, que é fazer um grupo e o elaborador de projeto, ele entra na parceria e tem uma função dentro desse projeto depois. Após a aprovação do projeto, ele pode receber lá na frente. Ele pode receber lá na frente. Então, ele vai ser o elaborador nesse momento. A maioria das leis de incentivo não permite a remuneração de elaboração de projetos. Certo. Então, isso é um custo para o proponente, mas a lei não paga. Mas você pode ter essa função de elaborar, e depois você pode ser o produtor do projeto, produtor executivo, você pode ser um assistente de produção, verdade, né? É bem comum. Você pode ter uma função de coordenação do projeto, então, você não tem um recebimento inicial, mas você recebe depois, após a aprovação do projeto, e depois também da captação, enfim, quando o projeto acontecer, você vai ter uma função nesse projeto, né? Então, assim, a gente, se você pensar em valores, né? As pessoas, eu já vi produtor cobrar de R$1.000 a R$5.000 por uma elaboração. Eu já vi produtor cobrar 10, hein? Já vi produtor cobrar 10 também, só para elaborar, né? Mas isso não é só para elaborar. As pessoas que falam isso, mas só para elaborar, mas não é só, gente, porque é tudo. A elaboração do projeto é o coração, porque se você não elabora da melhor forma possível, se você não atende as demandas, você não tem chance de aprovação. Então, você não pode pensar nisso, né? O proponente não pode pensar nisso como um custo, ele tem que pensar como um investimento. E um projeto bem elaborado, ele pode até não ser contemplado naquela lei, mas você tem um projeto que você pode inserir em outros momentos, em outras leis, você pode readequá-lo. Claro, né? A gente vê muito isso. Ontem eu estava conversando com o proponente, eles têm um projeto aprovado na Lei Federal da Cultura e agora vão adaptar para uma lei estadual. Então não vão ter todo o trabalho desde o zero. E aí eles pagaram um elaborador, né? Investiram, já tiveram um investimento inicial. E aí, mesmo que o elaborador venha novamente fazer parte dessa equipe, ele não vai cobrar de novo R$10.000 se já está o esqueleto todo pronto. Ele vai ser um custo de adaptação, né? Então a gente tem isso, mas eu acho muito importante que o proponente valorize esse trabalho, porque ele é o início de tudo, né? E se você quer ser um profissional nessa área, seja da cultura, do esporte, da área social, né? Assim como existe lá o ator que tem que receber, existe o câmera que tem que receber, o cenógrafo, o figurinista, né? O produtor precisa receber, o elaborador de projetos precisa receber,
Por quê? Isso que a gente nem está falando do produtor e do coordenador, né? Que assumem funções bem específicas lá na frente. Lá na o frente, elaborador depois. é um trabalho prévio, extremamente, digamos assim, delicado, minucioso, porque afinal de contas vai depender muito do elaborador a aprovação ou não. Você é uma pessoa que tem uma alta assertividade, né? Uma das produtoras que eu conheço que consegue aprovar muitos projetos. A maioria dos projetos que eu enviei até hoje foram aprovados. Olha, e mesmo que ele não tenha sido contemplado na fase final, por exemplo, não foi pelo projeto em si. Eu já tive projetos que alcançou nota, por exemplo, 95 num edital, e ele passou, né? Uma nota 95 Ou seja, é uma nota excelente. Mínima, né? Ele não teve uma nota mínima. A nota mínima era 80, você teve 95, né? Sim. Ok, passou. E aquele projeto passou, mas na divisão dos recursos, porque naquele ano o recurso era pouco, e triplicou realmente a demanda, teve gente né, que de tirou solicitação. 96, 97, 98 e chegou um pouco Exatamente. antes do recurso. Isso, e teve projeto que já tirou meu também 96,5 e não passou, e projetos que eu tirei 99 e passou, que eu tirei 10 e passou, né, tirei 98, enfim, não fui eu que tirei, né, foi o projeto que alcançou essa nota devido ao esforço de toda a equipe também, porque o elaborador, ele coloca isso no papel, mas ele precisa que as informações sejam muito bem passadas, que tudo seja muito bem definido, não é? Para que ele consiga chegar numa assertividade, né, desse nível. Tati, vamos adiante aqui que a gente tem pergunta do pessoal aqui, tem mais coisas aqui, então vamos lá. Tem uma questão bem específica que muita gente fala, muita gente reclama. Eu não vou fazer projeto porque aquele monte de documento, certidão, não sei das quantas, né? Enfim, os anexos que são exigidos. É mesmo um bicho de 7 cabeças? Como é que você lida com isso? Não é um bicho de 7 cabeças. Para mim não é. Mas volta aí a questão da atenção. Um edital, ele muitas vezes contempla multi-áreas. E cada área tem ainda um nível de exigência de documentação, dependendo do que é. Vamos dizer assim, na área do livro, leitura e literatura, né? Como nós temos agora aberto uma das áreas do Profice. Ainda dentro dessa área, você tem subdivisões, né, nos anexos. Então, se você for fazer a impressão de um livro, é uma lista de documentação. Se for um seminário, é outra lista. Se for um site, se for uma exposição, dependendo do que você vai solicitar, tem um número de documentações e de regras a seguir. Então, volto a dizer que é uma questão de planejamento e organização, mas que uma pessoa que não está familiarizada com essa linguagem pode sim se perder e deixar de ser aprovada pela falta de um simples documento. Ou preenchido da maneira errada, ou feito de uma maneira incorreta. Preencher da maneira errada, exatamente, porque existem modelos, os anexos são gigantescos. Quando você vê aquilo, você pensa em desistir. Eu já tive contato com vários proponentes que deixaram de fazer. Não, é muita coisa, eu não tenho tempo para correr atrás disso agora, né? Realmente é assustador numa primeira vista, né? Mas se você tiver alguém para te ajudar, não é um bicho de 7 cabeças. Só que sozinho eu acho mais difícil. Com certeza, com certeza. Mas e se a pessoa ela já tem uma série de atividades que ela faz, né? Agora pensando assim, poxa, eu estou produzindo um projeto que eu já estava comprometido, estou prestando conta de um outro, ou sei lá, é o próprio artista que está lá preocupado em desenvolver determinado projeto próprio, né? E ainda tem que elaborar. Né? E muitas vezes não é uma opção, às vezes, para a pessoa. Ela precisa executar e elaborar ao mesmo tempo, porque ela precisa ganhar dinheiro, ou tá lá fazendo os shows dela, ganhando diretamente das casas de shows, porque ela precisa ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ela não conhece ninguém que possa elaborar para ela e ela mesma tem que fazer. E aí gera o quê, né? Aquele produtor polvo, assim, que eu chamo, né? Porque daí ele tá ali fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá elaborando, tá produzindo, tá prestando conta, e eu acho que assim, corre o risco de
não gosto de falar fazer as coisas mal feitas, né? Mas pode deixar rabo, essa que é a verdade, né? E aí acaba deixando rabo e perdendo as coisas. Como é que você vê isso daí, né? Digamos assim, quais seriam as suas dicas para esse profissional que geralmente está envolvido em várias coisas além da elaboração? Olha, é muito complicado. Eu sugeriria que ele procurasse uma ajuda, que ele procurasse uma pessoa para compartilhar com ele, para dividir essas tarefas, porque ele vai se sobrecarregar e pode não dar conta, né? Então, Ou a seja, gente primeira dica seria saber quando procurar ajuda, eu acho até, saber quando né? procurar ajuda. Então, você tem que ter esse discernimento, né? Sobre o que você deve fazer, sobre o que você pode fazer, né? Sobre o que sobre o que é prioritário para você, né? Então, você tem que ter Justamente. esse discernimento. Você Na tem que verdade, é ter, igual em qualquer coisa na nossa vida, né? A gente tem que ter qualquer coisa. discernimento. Como é que eu vou fazer café e tomar banho ao mesmo tempo? Não dá, né? Aí você tem que ter essa organização, esse nível de organização para dividir as suas tarefas e falar assim, isso é o que eu já estou fazendo agora, não é? E além do que eu estou fazendo agora, eu preciso ter tempo e condições de fazer um novo projeto. Eu tenho condições para isso? Eu não tenho? É melhor eu procurar? Você tem que fazer um cronograma de prazos também, né? Porque os editais têm prazos, então, prazos para cumprir nesse momento de Sim. início de um edital e depois os prazos para cumprir na execução, né? E você tem que pensar também Então, se é por isso que a você pessoa fica quase louca ali na hora, né? Pensa, tá lá tendo que fazer um show, uma apresentação, alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem que sentar na frente do computador e solicitar um monte de documento, porque tem o prazo lá do edital para cumprir, né? E, enfim, exatamente. essa E questão. é muito importante que a pessoa também tenha assim algum tipo de ferramenta de gestão, que ela tenha esse suporte para Se organizar. se organizar, né? E ela tem que então decidir quando é a hora de pedir ajuda, né? Porque realmente depende dela. E essa decisão vai fazer toda a diferença nesse novo projeto, né? Não quer dizer que ele não saiba, porque ele, como você disse, é polvo, ele já está fazendo de tudo um pouco. Mas se ele quer avançar, né? Às vezes, para avançar, você tem que dividir. Você Certo. tem que compartilhar. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como aprovar projeto? Qual é o seu segredo? Isso, na verdade, é até uma promessa de muitos elaboradores. Esses dias eu recebi um e-mail lá, temos 80%, 90% de assertividade em aprovar o seu projeto. Quais seriam as suas dicas para aprovar projetos, né? Para ser mais assertivo? Eu diria que ser mais assertivo é uma ótima forma de dizer isso, porque eu não gosto de prometer a aprovação. Como dica, eu sugiro que o proponente pesquise sobre esse produtor e sobre esse elaborador e realmente veja se ele já teve projetos aprovados, né? Se aqueles projetos, se esse proponente, se ele se identifica com esses tipos de projeto que o produtor já fez, né? É, se ele acredita que tem condições, que é compatível, né? Essa questão Tem que ter uma de sinergia mínima, né? tem que ter uma Entre sinergia o mínima, né, entre proponente e o o produtor, o proponente, elaborador. produtor, o elaborador, né? Eu não acho bacana o produtor que promete a aprovação, porque não depende dele, porque às vezes o projeto pode estar excelente, como eu disse, as pessoas sempre vão falar assim, mas é porque não foi bom o suficiente, foi porque o elaborador não se dedicou. Mas nós temos que pensar que esse seu projeto, primeiro ele vai passar pela fase de habilitação de documentação. Aí sim a gente poderia responsabilizar o produtor, porque ele tem sim a missão, né, o compromisso de cumprir tudo, de anexar Documentação. todos os documentos, né? Se ele esquecer de um documento, aí sim, foi culpa, entre aspas, né? Isso, Culpa foi do responsabilidade elaborador. dele. Ele pode, inclusive, se justificar, dizer que realmente naquele edital, porque o edital, gente, parece bobeira, mas ele tem algumas coisas escondidas nas entrelinhas. É algo assim que eu não sei se eles fazem isso por pegadinha, se é uma dificuldade de conseguir ser claro, eu digo quem escreve o edital, porque eu acho que eles poderiam ser mais claros,
né? Quando eu estive do outro lado, vamos dizer assim, eu ajudava eu ajudei a escrever o texto da lei, o primeiro rascunho da lei do Profice, eu e uma amiga na Secretaria de Estado da Cultura que fizemos e apresentamos para a Secretaria internamente. Nós lemos a maioria das leis desse país, né? Do Rio Grande do Sul ao Nordeste, nós lemos leis municipais, leis estaduais, a lei federal. Nós lemos tudo para chegar num rascunho do que seria a nossa lei estadual do Paraná, né? Nós apresentamos isso da melhor forma possível, mas depois tudo isso vai para um jurídico e vira um juridiquês danado, né? A gente tentou melhorar o texto, e tanto que a lei do Profice, ela é uma das mais claras, se vocês compararem com outras leis, ela é muito objetiva, né? Mas os editais, eles têm as suas complexidades, e na hora de escrever o edital, nem sempre a pessoa que está lá do outro lado consegue ser tão clara no que ela está exigindo, né? Mas também tem acesso a perguntas, você pode mandar e-mail, né? Você pode estar sempre presente, tirar as suas dúvidas, essa é outra dica, tirar todas as suas dúvidas antes. Não existe dúvida boba. Eu tô com dúvida, eu mando um e-mail para a instituição que está fazendo aquele edital. Então, assim, ser muito atencioso, né? Compreender o edital, ler atentamente o edital, tirar todas as suas dúvidas. Isso é fundamental para que o projeto tenha uma chance de ir para frente, né? Ser o mais assertivo possível, né? Na compreensão e na escrita, né? E cumprir os critérios da melhor forma possível. E isso, assim, é o mínimo, né? E a equipe também faz diferença, porque você tem que pensar que vai ter no mínimo 5 avaliadores na fase do mérito. E desses 5, geralmente nos editais você cai a nota mais alta e cai a nota mais baixa, e existe uma média das 3 notas que ficam, né? Pelo menos no Profice é assim, né? Pelo menos no Profice é assim. Em outros lugares não é assim, mas muitos são assim, né? Mas de todo modo vai passar por uma comissão e depende de subjetividade. A pessoa vai gostar ou não daquele projeto. Gente, não é uma ciência exata, né? Então, não é uma ciência exata. E tem uma questão que eu acho importante a gente mencionar, até para fechar aqui o nosso conteúdo, que é para os marinheiros de primeira viagem, que estão aí pensando em elaborar, animados aí com as leis novas e tudo mais, e não sabem bem como funciona a logística de uma lei de incentivo. Isso que a gente está falando aqui de elaborar é a primeira etapa. E nem sempre as pessoas percebem, o proponente percebe que tem a etapa da captação de recursos, ou seja, mesmo que você aprove o seu projeto, o governo ele não vai te dar o dinheiro na conta, é diferente de um edital de fundo. O edital de fundo você aprova, geralmente eles são bem mais concorridos, né, Tati? E bem mais. Aí sim o governo te dá o dinheiro na conta, mas as leis de incentivo não. As leis de incentivo você aprova o projeto, você ainda tem que correr atrás das empresas que pagam aquele determinado imposto naquela esfera para poder a empresa ser a sua incentivadora. E aí que tem essas pegadinhas desses elaboradores aí que garantem a aprovação de projeto, que eu acho que o proponente precisa ficar atento, porque, ok, ele garante a aprovação, tá? Já tem uma questão que você acabou de falar, não depende dele. Então, eu tenho que ficar bem atento para aquela situação onde o elaborador garante a aprovação. Então, não depende dele. E 2, você fica atento que garantir a elaboração não quer dizer garantir que você vai receber o recurso, porque tem a etapa da captação. Então, é um outro investimento, se a gente for até pensar, né? Eu sou captadora, posso dizer isso, mas também os captadores geralmente têm essas parcerias, igual o elaborador, recebe lá na frente, recebe se captar, mas entendam que sim, vai ter essa etapa também. Então, acho que, né, é bom, é importante ficar atento a tudo isso, né? E eu gostaria de te perguntar, Tati, para fechar, né? O que impacta para o produtor na hora de elaborar essa questão da captação? Você pensa na captação quando você está elaborando um projeto? Sim, eu penso. Eu penso na captação porque tudo depende muito da atratividade desse projeto para uma empresa. Então, ele é importante para mim, o projeto é importante para mim, para o proponente que me procurou, mas ele é importante também para a sociedade, né? Um projeto, ele tem que dar conta, né, de uma questão de fatores. Então, ele tem que ser um projeto, sim,
cultural, mas sociocultural. Ele tem que atender uma questão social de democratização de acesso à cultura, e ele tem que pensar que para que ele seja atrativo, para que uma empresa se associe a esse projeto, para que ela tenha a sua marca ali, né, que ela só vai fazer isso se ela realmente se identificar. Eu não digo que a gente tem que fazer um projeto de acordo com as demandas das empresas. As demandas das empresas. Você não tem que atender ela. Então eu vou fazer aqui para um laboratório que vende medicamentos X. Então, eu não estou aqui colaborando para o cara vender mais remédio. Não é isso. Eu não estou aqui colaborando para ele vender cerveja. Né? Na verdade, não diretamente. Não tem que elaborar o projeto para a empresa, mas você pode levar em consideração as preferências das empresas. Sim, você pode levar em consideração as preferências da empresa e você pode até já fazer uma busca antecipada de quais empresas se interessariam por aquele seu projeto. Então, ou também do perfil de projeto que mais interessa a maioria das empresas. E por aí vai, né? Também, isso que eu ia falar. Então, você tem os dois lados, né? Qual o perfil de projeto que mais interessa e qual o perfil de empresa que interessa para você. E se você consegue unir essas duas pontas, é o ideal. Porque não adianta você ter uma ideia incrível, aprovada. Já aconteceu comigo. Infelizmente, vou dar um exemplo aqui mas a gente tem que aprender com os erros, né? Eu fiz um projeto uma vez para a Lei Rouanet de 1,5 milhão, ele foi aprovado, tá? Era para fazer uma orquestra com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, um projeto lindo. Um projeto lindo que a gente, não vai... E aí morreu na praia na hora da captação. E morreu na praia na hora da captação. Ele foi aprovado na Lei Rouanet. Eu não conhecia a Simone ainda na época, senão isso jamais teria acontecido, né? Porque certamente ela conseguiria me auxiliar em unir isso. Mas como que um projeto assim teve 2 anos para captar e não interessou? Não interessou. Aí a gente entra em outra live. Aí é outra live. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Nas perguntas? Vamos. Peraí, vamos ver se eu consigo. Essa aqui? Isso, essa aqui detém os comentários. Vamos lá. Rodrigo Pedrosa. Ano passado eu ganhei 15 editais. Uau, olha aí, ó. Aprovou em 15 editais. Parabéns! Nesse ano eu ganhei 9. Porém, vejo a distinção de projetos para editais para leis de incentivo e projetos para apresentações nas empresas. Não sei se eu entendi. Porque a apresentação na empresa é uma coisa distinta que o proponente faz se quiser. Não sei se é isso que ele se referia à contrapartida negocial, né? Rodrigo, se você puder mandar um esclarecimento aí da pergunta, né? Ou seria quando ele manda direto para a empresa sem apoio de lei de incentivo? Vou pedir para o Rodrigo esclarecer aí. Fazer uma pergunta novamente, Rodrigo, assim, sobre o que você quer saber ou comentar, tá? Marcelo Socal. Se já garante a aprovação automática, é um profissional a ser evitado. É um comentário. Ótimo, dele. Gostei. A gente que é profissional da área, a gente não gosta de às vezes, de comentar esse tipo de coisa, mas é importante avaliar friamente nesse ponto, né? Então, fiquem atentos. É o pedido que a gente faz, né? Fiquem atentos. Aqui, ó. A importância das pesquisas para elaboração, tanto da escrita como na imagética. Então, ele quer saber qual a importância da pesquisa na hora da elaboração. É fundamental a pesquisa, porque o elaborador de projeto ele tem que dominar a área. Ele pode escrever para várias áreas, né? Um elaborador pode escrever para dança, para teatro, enfim, para esporte, mas ele tem que fazer uma pesquisa estratégica. Teu áudio? Voltou o áudio? Voltou. Ele tem que fazer uma pesquisa estratégica, né, para que ele realmente domine o assunto, porque às vezes as informações que o proponente passa, elas não são suficientes, na maioria das vezes não é suficiente. Então você precisa ser conhecedor, né, daquele tema para realmente conseguir atender um projeto, né? Você pode até entender de arte de uma forma geral. E existem produtores, elaboradores de projetos que eles escrevem só para teatro. E se especificam nisso. E então eu até sugiro que a pessoa busque, né, de repente, elaboradores de projeto que têm mais afinidade com a área dela, né? No teu caso, literatura é algo que você domina mais. Isso, porque, literatura, exemplo, e música. Audiovisual, cinema. Não é minha área, né, de audiovisual e cinema. Eu escrevi
ainda não escrevi projetos para essa área. Mas literatura e música, inclusive eu comecei com a música, apesar de ser da área de literatura sempre. Então, literatura e música são as áreas que eu mais domino, e culturas populares também. Ou seja, né? A probabilidade de você aprovar um projeto nessas áreas é maior. É maior, porque além da pesquisa, mesmo eu conhecendo essas áreas, ainda assim eu vou fazer uma nova pesquisa. É fundamental. Legal. Olha só, aqui tem a próxima aqui do Rodrigo. As diferenças de projetos para editais e projetos na apresentação para as empresas, né? Eu acho que o que ele quer saber aqui é qual que é a diferença de algo que eu apresento para o governo, para aprovar para o governo, e depois, quando eu tenho que captar o recurso com a empresa. Eu acho que é isso, Sim, né, Rodrigo? Eu acredito que seja isso, e mesmo que não seja necessariamente para fazer a captação depois, mas chegar na empresa, né? Qualquer momento, mesmo que você não tenha um projeto de lei mesmo de que você ainda aprovado. não tenha o projeto aprovado, mas se você tiver aprovado, você vai praticamente ter que reescrever o projeto. Porque muitas vezes o que vai chamar a atenção para aquela empresa não é necessariamente aquilo que chamou a atenção para o seu projeto ser aprovado, porque o projeto ele tem um produto principal, mas ele tem também muitas contrapartidas. Muitas vezes, no contato com a empresa, às vezes as contrapartidas, elas têm que ser mais destacadas do que o próprio projeto, porque na empresa, eles buscam muito a responsabilidade social. Então, mesmo ele avaliando, né, o marketing da empresa, por exemplo, vai avaliar um projeto cultural, mas ele quer saber o que aquilo vai trazer para ele de imagem, né? Que retorno de imagem ele vai trazer. Então, no projeto que você vai levar para empresa, o plano de divulgação que você vai apresentar para a empresa, ele tem que ter um destaque maior, mas tem que ser o mesmo, porque você não pode dizer para a empresa que você vai entregar mais coisas do que você aprovou no projeto, porque você tem aquele recurso para fazer aquela divulgação. Mas você tem que conseguir mostrar para a empresa, né, que esse teu projeto ele é atrativo e ele pode ser uma estratégia de marketing, de divulgação, tanto de atendimento de comunidade, como de melhorar a imagem da empresa, né, como um todo, né. Seria até dar uma nova roupagem para o projeto, eu diria, tanto textual quanto de imagem, porque... Sim. Sem descaracterizar, porque você não pode vender o que você não tem, você não pode apresentar só porque aquela empresa quer aquilo, daí agora eu vou mudar tudo. Não pode também, né? Mas você tem que saber adequar a linguagem do edital, porque como eu falei, a linguagem para o edital, eles escrevem complexo no edital, mas você tem que escrever de forma objetiva. E nas empresas você tem que escrever também de forma clara e objetiva para que ele se interesse, mas você não pode dar tantas informações, a pessoa se cansa. Se ela não entender o que você quer, e se isso vai ser interessante para ela no primeiro parágrafo, você já perdeu a empresa. Dificilmente elas vão ler todo o projeto. E pensando, eu vejo assim, quando você manda o projeto para a lei, para o governo para aprovar, ele parece o TCC, né? Parece. É bem mais complexo. E quando a gente manda para a empresa, é mais uma proposta comercial, mais resumida, Sim, você tem que colocar fotos, imagens do que pode acontecer, de projetos que esse proponente já teve, né? Fotos, imagens, materiais de divulgação, de repente, de projetos anteriores, de que forma as empresas aparecem no projeto dele, de que forma que ele se compromete a divulgar a marca dessa empresa nos produtos que vão ser produzidos, né? Eu acho que a ferramenta é uma conversa diferente. Enquanto aqui a gente tem uma conversa técnica, né? E ali a gente vai ter uma conversa também técnica em algum momento, mas no começo ela é mais uma conversa, digamos assim, focada na imagem, no marketing, nos benefícios, bem mais sucinta, bem mais objetiva até, né? Do que a apresentação para o governo. Eu até gostaria de poder saber do Rodrigo, mas acho que ele não tem como responder ali, né? Se ele sente essa dificuldade, se ele, nessa apresentação para a empresa, se ele praticamente tem que mudar muito os projetos, porque a maioria desses projetos não são do fundo, eu imagino, né? De todos esses que ele aprovou, ele vai precisar da captação, né? O captador é justamente o profissional que vai poder auxiliar nessa segunda etapa, nessa segunda elaboração de projeto, nessa nova roupagem.
Mas se a pessoa não conhecer um captador ou não tiver acesso, enfim, quer fazer sozinha, às vezes a pessoa quer aprender a captar, por que não? A gente tem bastante conteúdo sobre isso, aí disponibilizado até gratuitamente nas nossas redes. Então tem como aprender a ser captador, não é um bicho de 7 cabeças também. Também tem suas especificidades, mas dá para fazer. Então chequem lá os conteúdos, se organizem também, porque dá para fazer. Tati, eu acho que se tiver tem mais pergunta? Não tem. Então tá, mas se tiver, gente, se surgir, a Tati tá nas redes, é só contatar ela por ali, a gente vai colocar aqui o contato dela. Quero te agradecer muitíssimo, eu acho que é super importante essa disponibilidade dos profissionais, essa doação do conteúdo, das informações, porque quando a gente tem esse propósito de realmente ajudar da maneira que a gente pode a sociedade, nem sempre a gente vai cobrar por isso. E esse momento, essa troca aqui com os realizadores, com os proponentes, principalmente com aqueles iniciantes, que esse conteúdo está sendo gravado, vai ser veiculado depois, vai ficar disponível gratuitamente na internet. Então, eu acho que essa sua disponibilidade em estar aqui, compartilhar com a gente é muito importante. Então, quero te agradecer em nome de toda a equipe e também do pessoal que está aí assistindo a gente. Eu que agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui falando um pouco mais desse trabalho, esclarecendo o que eu faço. Eu sempre brinco que é uma dificuldade imensa quando alguém pergunta, mas o que você faz? Aí você fala, sou produtora cultural, mas o que é isso, né? Então para a gente também é uma alegria imensa poder falar um pouco mais sobre esse trabalho, né? Porque é um trabalho que ele surgiu na minha vida de uma forma inesperada, e eu acreditei muito nisso, porque o resultado que vem depois, né, é o esforço, a recompensa pelo todo o esforço que veio antes, né? E então eu luto pela democratização do acesso à cultura, seja na leitura, na música, no teatro, enfim, em todas as áreas que a gente sabe da importância, né? Então tá aqui, poder falar sobre isso, para mim é uma honra. Obrigada. Isso aí, gente. E obrigada aí pela presença de vocês. Curtam esses conteúdos. Assim que a gente tiver disponível ele na íntegra na internet, a gente avisa vocês. E é isso aí. Bom trabalho a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, abraço.